Aqueles de vocês que nunca ouviram falar de Don Piper ou de sua experiência estão prestes a ter uma surpresa hoje. Estarei lendo o capítulo 2 de seu livro, 90 Minutos no Céu. Aos que já leram o livro, aproveitem. Aos que não leram, sugiro que o peguem em sua livraria favorita. Não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Quando eu morri, não passei por um túnel longo e escuro. Não tive a sensação de desaparecer ou de voltar. Nunca senti meu corpo sendo transportado para a luz. Não ouvi vozes me chamando ou qualquer outra coisa. Simultaneamente, a minha última lembrança de ver a ponte e a chuva. Uma luz me envolveu com um brilho além da compreensão ou descrição terrenas. A única certeza é que no próximo momento de consciência, eu estava de pé no paraíso. A alegria pulsava dentro de mim enquanto eu olhava ao redor. E naquele momento eu percebi uma grande multidão de pessoas. Elas estavam diante de um portão brilhante e ornamentado. Não tenho ideia de quão longe estavam. Coisas como distância não importavam. Enquanto a multidão se aproximava de mim, não vi Jesus, mas vi pessoas que eu conhecia. Ao se aproximarem, soube instantaneamente que todas haviam morrido durante minha vida. Sua presença parecia absolutamente natural. Correram em minha direção, e cada pessoa estava sorrindo, gritando e louvando a Deus. Embora ninguém tenha dito, intuitivamente soube que era o meu comitê celestial de boas-vindas. Era como se todos tivessem se reunido logo fora do portão do céu, esperando por mim. A primeira pessoa que reconheci foi Joe Kubeth, meu avô. Ele parecia exatamente como eu o lembrava, com seu cabelo branco e o que eu chamava de nariz de banana grande. Ele parou por um momento e ficou na minha frente, um sorriso cobrindo seu rosto. Talvez eu tenha chamado seu nome, mas não tenho certeza. Donnie, é assim que meu avô sempre me chamava. Seus olhos se iluminaram e ele estendeu os braços ao dar os últimos passos em minha direção. Ele me abraçou segurando-me firme. Ele era novamente o avô robusto e forte que eu lembrava da minha infância. Eu estivera com ele quando sofreu um ataque cardíaco em casa, e tinha ido com ele na ambulância. Eu estava parado do lado de fora da sala de emergência do hospital quando o médico saiu e me encarou. Ele balançou a cabeça e disse suavemente: "Fizemos tudo o que podíamos." Meu avô me soltou, e enquanto eu olhava para o rosto dele, uma felicidade extasiante me envolveu. Não pensei no ataque cardíaco ou em sua morte, porque não conseguia superar a alegria do nosso reencontro. Como cada um de nós chegou ao céu parecia irrelevante. Não faço ideia de por que meu avô foi a primeira pessoa que vi. Talvez tenha algo a ver com eu estar lá quando ele morreu. Ele não foi um dos grandes guias espirituais da minha vida, embora certamente tenha me influenciado positivamente nesse sentido. Depois de ser abraçado por meu avô, não me lembro de quem foi o segundo ou o terceiro. A multidão me cercou. Alguns me abraçaram e alguns beijaram minha bochecha, enquanto outros apertavam minha mão. Nunca me senti tão amado. Uma pessoa nesse comitê de saudação era Mike Wood, meu amigo de infância. Mike era especial porque me convidou para a escola dominical e teve influência em minha conversão ao cristianismo. Mike era o jovem cristão mais dedicado que eu conhecia. Ele também era popular e se destacou por 4 anos em futebol, basquete e atletismo. Uma proeza incrível. Ele se tornou um herói para mim porque vivia o estilo de vida cristão sobre o qual frequentemente falava. Após o ensino médio, Mike recebeu uma bolsa de estudos completa para a Louisiana State University. Quando ele tinha 19 anos, Mike morreu em um acidente de carro. Isso partiu meu coração quando ouvi sobre sua morte, e levei muito tempo para superar. Sua morte foi o maior choque e experiência mais dolorosa que eu tive até então em minha vida. Quando fui ao seu funeral, me perguntei se algum dia pararia de chorar. Eu não conseguia entender por que Deus tinha levado um discípulo tão dedicado. Ao longo dos anos desde então, nunca consegui esquecer a dor e a sensação de perda. Não que eu pensasse nele o tempo todo, mas quando o fazia, a tristeza me dominava. Agora eu via Mike no céu. Enquanto ele colocava o braço ao redor do meu ombro, minha dor e tristeza desapareceram. Nunca o vi sorrir tão radiante. Ainda não sabia por quê, mas a alegria do lugar dissipou qualquer dúvida. Tudo parecia abençoado. Perfeito. Mais e mais pessoas estendiam a mão para mim e me chamavam pelo nome. Eu me sentia sobrecarregado pelo número de pessoas que vieram me receber no céu. Havia tantos deles, e eu nunca imaginei que alguém pudesse ser tão feliz quanto todos eles eram. Seus rostos irradiavam uma serenidade que eu nunca tinha visto na terra. Todos estavam cheios de vida e expressavam alegria radiante. O tempo não tinha significado. No entanto, para esclarecer, vou relatar essa experiência em termos que se referem ao tempo. Vi meu bisavô. Ouvi sua voz e senti seu abraço quando ele me disse o quanto estava animado por eu ter vindo se juntar a eles. Vi Barry Wilson, que tinha sido meu colega de classe no ensino médio, mas se afogou em um lago. Barry me abraçou, e seu sorriso irradiava uma felicidade que eu não sabia que era possível. Ele e todos que o seguiram louvaram a Deus, e me disseram o quanto estavam animados para me ver e me receber no céu e desfrutar da comunhão que eles tinham.
Nesse momento, avistei 2 professores que me amavam e frequentemente falavam comigo sobre Jesus Cristo. Enquanto caminhava entre eles, percebi a ampla variedade de idades, dos mais velhos aos mais jovens, e a cada idade intermediária. Muitos deles não se conheciam na Terra, mas cada um tinha influenciado minha vida de alguma forma. Mesmo que não tivessem se encontrado na Terra, pareciam se conhecer agora. Ao tentar explicar isso, minhas palavras parecem fracas e inadequadas, pois preciso usar termos terrenos para me referir à alegria, excitação, calor e felicidade total inimagináveis. Todos continuamente me abraçavam, tocavam, falavam comigo, riam e louvavam a Deus. Isso parecia durar muito tempo, mas eu não me cansava. Meu pai é um dos 11 filhos. Alguns de seus irmãos e irmãs tinham até 13 filhos. Quando eu era criança, nossas reuniões familiares eram tão grandes que alugávamos um parque inteiro em Monticello, Arkansas. Os Pipers são afetuosos, com muitos abraços e beijos sempre que nos reunimos. Nenhuma dessas reuniões familiares terrenas, no entanto, me preparou para a sublime reunião de santos que experimentei nos portões do céu. Aqueles que se reuniram em Monticello eram algumas das mesmas pessoas que esperavam por mim nos portões do céu. O céu era muitas coisas, mas sem dúvida era a maior reunião de família de todas. Tudo o que experimentei era como um buffet de primeira classe para os sentidos. Nunca senti abraços tão poderosos, nem contemplei tamanha beleza com os olhos. A luz e a textura do céu desafiam os olhos terrenos ou explicação. Uma luz quente e radiante me envolveu. Ao olhar ao redor, mal conseguia compreender as cores vivas e deslumbrantes. Cada tonalidade superava tudo o que eu já tinha visto. Com toda a consciência aguçada dos meus sentidos, senti como se nunca tivesse visto, ouvido ou sentido algo tão real antes. Não me lembro de ter provado algo, mas eu sabia que se tivesse, isso também teria sido mais glorioso do que qualquer coisa que eu tivesse comido ou bebido na Terra. A melhor maneira que posso explicar é dizer que senti como se estivesse em outra dimensão. Nunca, nem nos meus momentos mais felizes, me senti tão plenamente vivo. Fiquei sem palavras diante da multidão de entes queridos, ainda tentando absorver tudo. Repetidamente, ouvi o quão jubilosos estavam por me ver, e o quanto estavam animados por me ter entre eles. Não tenho certeza se realmente disseram as palavras, mas sabia que estavam esperando e me aguardando, mesmo sabendo que no céu não há senso de passagem do tempo. Olhei novamente para todos os rostos, e percebi que todos haviam contribuído para minha conversão ao cristianismo, ou me incentivado em meu crescimento como crente. Cada um havia me afetado positivamente. Cada um tinha impactado espiritualmente em mim de alguma forma e ajudado a me tornar um discípulo melhor. Eu sabia novamente uma daquelas coisas que eu sabia sem estar ciente de como eu tinha absorvido essa informação. Que por causa de sua influência eu conseguia estar presente com eles no céu. Não falamos sobre o que eles tinham feito por mim. Nossas conversas centraram-se na alegria de eu estar lá e em como estavam felizes por me ver. Ainda sobrecarregado, não sabia como responder às palavras de boas-vindas deles. Estou feliz em estar com vocês, eu disse. E mesmo essas palavras não conseguiram expressar a alegria absoluta de estar cercado e abraçado por todas aquelas pessoas que eu amava. Não estava consciente de nada que eu havia deixado para trás, e não sentia nenhum arrependimento por deixar família ou posses. Era como se Deus tivesse removido qualquer coisa negativa ou preocupante da minha consciência. E eu só podia me alegrar em estar junto a essas pessoas maravilhosas. Eles pareciam exatamente como eu os conhecia, embora estivessem mais radiantes e alegres do que jamais foram na Terra. Minha bisavó, Hattie Mann, era nativa americana. Quando criança, havia apenas depois que ela desenvolveu osteoporose. Sua cabeça e ombros estavam curvados para a frente, dando-lhe uma aparência corcunda. Lembro-me especialmente do rosto extremamente enrugado dela. Outra coisa que se destaca na minha memória é que ela usava dentaduras postiças, que não usava com frequência. No entanto, quando sorriu para mim no céu, seus dentes brilhavam. Eu sabia que eram dela, e quando sorria, era o sorriso mais bonito que eu já tinha visto. Então notei mais algo. Ela não estava curvada. Ela ficou forte e ereta, e as rugas foram apagadas de seu rosto. Não fazia ideia de qual idade ela tinha, e nem mesmo pensei nisso enquanto olhava para o rosto radiante dela. Senti que a idade não tem significado no céu. A idade expressa o tempo que passa, e lá não há tempo. Todas as pessoas que encontrei tinham a mesma idade que tinham da última vez que as vi, exceto que todos os estragos de viver na Terra tinham desaparecido. Mesmo que algumas de suas características possam não ter sido consideradas atraentes na Terra, no céu cada característica era perfeita, bonita e maravilhosa de se contemplar. Mesmo agora, anos depois, às vezes consigo fechar os olhos e ver essas fisionomias e sorrisos perfeitos, que me surpreenderam com a humanidade mais calorosa e amigável que já testemunhei. Apenas estar com eles foi um momento sagrado, e continua sendo uma esperança preciosa. Quando fiquei no céu, eles ainda estavam na minha frente e se aproximaram rapidamente.
Eles me abraçaram, e não importava para qual direção eu olhasse. Via alguém que eu amava e que me amava. Eles me cercaram, movendo-se para que todos tivessem a chance de me dar as boas-vindas ao céu. Eu me sentia amado, mais amado do que em qualquer outro momento da minha vida. Eles não diziam que me amavam. Não me lembro das palavras que falaram. Quando olhavam para mim, eu sabia o que a Bíblia quer dizer com amor perfeito. Emanava de cada pessoa ao meu redor. Eu os encarei, e enquanto o fazia, senti como se estivesse absorvendo o amor deles por mim. Em algum momento, olhei ao redor, e a visão me impressionou. Tudo era intensamente brilhante. Saindo do portão, uma curta distância à frente, estava um brilho mais forte do que a luz que nos cercava, completamente luminoso. Assim que parei de observar os rostos das pessoas, percebi que tudo ao meu redor brilhava com uma intensidade deslumbrante. Ao tentar descrever a cena, as palavras são totalmente inadequadas, porque as palavras humanas não podem expressar os sentimentos de reverência e admiração diante do que eu contemplava. Tudo o que via brilhava com uma intensidade brilhante. A melhor maneira que posso descrever é que começamos a nos mover em direção àquela luz. Ninguém disse que era hora de fazê-lo. E ainda assim, todos começamos a avançar ao mesmo tempo. Enquanto eu olhava para frente, tudo parecia crescer em altura, como uma colina suave que continuava subindo sem parar. Eu esperava ver alguma escuridão atrás do portão, mas até onde eu conseguia ver, não havia absolutamente nada além de luz intensa e radiante. Em contraste, a luz poderosa que encontrei quando me encontrei com meus amigos e entes queridos empalideceu na escuridão à medida que a radiância e o iridescente à minha frente aumentavam. Era como se cada passo que eu dava intensificasse a luminosidade cintilante. Eu não sabia como poderia ficar mais deslumbrante, mas ficou. Seria como abrir a porta de um quarto escuro e entrar na luminosidade do sol do meio-dia. À medida que a porta se abre, os raios completos do sol irrompem, e ficamos momentaneamente cegos. Eu não fui cegado, mas fiquei surpreso que o brilho e a intensidade continuassem aumentando. Estranhamente, por mais brilhante que tudo fosse, a cada passo que eu dava, o esplendor aumentava. Quanto mais eu caminhava, mais brilhante a luz ficava. A luz me envolvia, e eu tinha a sensação de que estava sendo conduzido à presença de Deus. Embora nossos olhos terrenos devam se ajustar gradualmente à luz ou à escuridão, meus olhos celestiais viam com facilidade absoluta. No céu, cada um de nossos sentidos é infinitamente intensificado para absorver tudo. E que celebração sensorial! Um santo temor se apoderou de mim enquanto dava cada passo à frente. Eu não tinha ideia do que estava à frente, mas senti que a cada passo que eu dava, se tornaria mais maravilhoso. Então, ouvi a música. Por mais que eu amasse continuar narrando isso, devido a questões legais, não posso fazer isso. Portanto, devo dizer que isso encerra o vídeo de hoje. De todos os livros dos quais li trechos, definitivamente sugiro dar uma olhada neste, se ainda não o fez. Deixe-me saber nos comentários se você já leu este livro e o que achou. Até a próxima vez, mantenha-se seguro e continue sendo abençoado. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.